A gente sempre tem que pensar que quando tem uma informação circulando, uma desinformação circulando, há o famoso follow the money, né? Siga o dinheiro. Há uma questão financeira e alguém está ganhando dinheiro. E também tem estudos que... Eu fico mencionando estudo, mas é por causa do meu lado como jornalista de ciência, né? Tem um estudo bastante importante que veio à tona antes da pandemia, inclusive, do MIT, que mostrou que a desinformação circula mais do que a informação jornalística. Na internet, ela circula mais, ela é mais compartilhada, ela é mais comentada, porque ela é feita estrategicamente para nos tocar de alguma maneira. Então, ela provoca raiva, provoca ódio, ou você foi enganado, é isso. Na pandemia, a gente via isso muito, né? A vacina tem isso, estão mentindo, a indústria farmacêutica, enfim. Então, a desinformação circula muito. O que significa isso? Que uma desinformação circulando nas plataformas de redes sociais vai gerar mais clique, vai chegar a mais gente, portanto, o anúncio vai valer mais. Então, se eu estou circulando mais desinformação, eu tendo a ter um público maior. A gente já tem casos de estudos até aqui do Brasil, da Federal do Rio de Janeiro e da Unicamp também, que identificam anúncios de pagantes, empresas sérias, em conteúdos e canais que são totalmente desinformativos, mas é porque o público é grande, aquela desinformação chega muito longe. Então, você coloca lá um anúncio no meio. Novamente, isso tudo precisa ser regulamentado. Eu não posso, como empresa, aceitar ter um anúncio num canal anti-vax, por exemplo, anti-vacina. E tem grandes empresas que botam muito dinheiro nesses canais, nessas plataformas que intencionalmente produzem conteúdo anti-vacina, por exemplo, no meio de uma pandemia. Então, e esse conteúdo circula muito, porque ele pega muito no nosso, né? Você está sendo enganado, teoria da conspiração, tal. Provavelmente vai circular mais do que o canal pró-vacina. Então, o dinheiro acaba indo mais para o anti-vax do que para o vacina. Por isso que esse mercado não pode ser autorregulado. Ele tem que ser regulado por políticas, porque se deixar o fluxo da desinformação e da informação lá loucamente competindo e com dinheiro entrando, aí eu não sei, o nosso caos informacional, desinformacional vai ficar cada vez maior. Então, realmente tem que ter uma regulamentação forte. Nós temos ainda duas imagens aqui para mostrar, Sabine, de dois eventos que nós tivemos recentemente. Vamos colocar aquelas imagens daquelas pessoas, né, que também acabaram falecendo. Em dezembro de 2023, nós tivemos o youtuber, o PC Siqueira, né, que também passou por um processo grave e intenso de desequilíbrio emocional provocado aí por cancelamento, por agressões, na internet. E antes nós tivemos um fato, acho que o primeiro grande fato grave foi em 2014, né, com aquele caso do Guarujá, quando uma senhora, uma moça, está aí a imagem dela, Fabiane Maria de Jesus, acabou sendo linchada no bairro do Guarujá, porque circulou a informação de que ela era uma sequestradora, uma pessoa que sequestrava crianças para a prática de magia negra, né? E tinha até uma imagem aí, um desenho feito, e aí acharam que era a moça, e ela acabou sendo linchada e ela não devia nada para ninguém, né? Então são fatos lamentáveis, mas o mais grave é que a gente vê que isso tudo continua ocorrendo, né? Sim. Daí a necessidade de se discutir de maneira séria, né? Não ideológica, né? Porque também se você botar ideologia no meio fica pior, né? Exatamente. Esse caso de 2014, que está fazendo 10 anos, né? Acho que é o primeiro grande caso conhecido e é um caso que sai, né, da internet. A desinformação circulou na internet e ela foi atacada de maneira real, física, presencialmente, né? Ela foi morta. E acho que talvez tenha sido uma das primeiras vezes que a gente se deu conta que isso pode acontecer, que atacar pela internet uma pessoa ou criar uma desinformação, isso pode ir para a vida real. Mas, novamente, mesmo quando não vai, que é o caso da Jéssica ou do PC, ninguém foi até ele e deu um soco nele.
foi o ataque virtual. Esse ataque virtual já é suficiente para um final trágico, que foi o caso da Jéssica e do PC Siqueira. Quer dizer, você recebeu uma série de ataques, de ameaças, de xingamento, de linchamento virtual, até a gente usa esse nome, é suficiente para você acabar com a vida de uma pessoa de maneira real ou de maneira figurada, né? Porque a pessoa pode decidir, por exemplo, se silenciar, nunca mais falar nada, fechar todas as contas, não se posicionar mais sobre nada. Existem muitas maneiras, né, quando a gente fala acabar com a vida, né, não necessariamente um final trágico, mas ela realmente pode ser um final de um processo aí de a pessoa decidir não se comunicar mais. Então isso é muito grave e realmente pode sair da esfera virtual e, novamente, isso tudo, a base disso tudo é a produção de desinformação aleatória e que circula de maneira muito intensa, sem nenhuma preocupação ética e com todos os atores envolvidos dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, eu só compartilhei, eu só recebi e compartilhei, eu só postei na minha plataforma, que não fui eu que produzi, não, mas eu só, quer dizer, ninguém tem culpa. E por isso que a gente tem que definir, né? Peraí, mas quais são os papéis de cada um dos envolvidos aqui, né? Eu digo para você que eu vivi algumas experiências de agressões verbais na rua ao longo do meu trabalho jornalístico, exatamente porque trabalhava na TV Globo, né? Que sempre foi muito visada. Muito né? alvo. Sempre foi um alvo de grupos políticos, porque os grupos políticos não gostam de ninguém que faça qualquer tipo de crítica ou que não seja bajulador. É sempre assim. Isso é a história. A história da imprensa registra isso, né? E eu me lembro que na época das manifestações de rua, 2014, 2015, na época pré-impeachment da então presidente Dilma, as equipes da Globo eram xingadas na rua e eu muitas vezes fui xingado. E depois, quando mudou tudo e o criticado passou a ser o presidente Bolsonaro, as equipes da Globo passaram a ser xingadas pelos militantes ou simpatizantes do presidente Bolsonaro. Quer dizer, para nós jornalistas era a mesma coisa. Uhum. Era um grupo que não gosta e outro grupo que não gosta. Uma hora é um, outra hora é outro. Mas o fato é que ser agredido ou ser xingado na rua é algo muito forte. Muito assustador. Que balança. Balança, você fica na rua, que você para e fala: pô, mas espera aí, cara, eu não fiz nada. Peraí, você está querendo me manipular, você está sendo injusto e irresponsável, não é certo isso. Mas tem agressão. E quando isso ocorre, então, em grande quantidade, como é o que a gente registra aí por meio das redes sociais, isso se intensificou, né? Aí realmente é muito difícil para a pessoa segurar essa onda. Porque a quantidade é maior, é mais gente e o sentimento é o mesmo. Eu não fiz nada. Que é o sentimento que até a Jéssica relata naquela carta, né, que foi mostrada há pouco. Eu não fiz nada, eu estava aqui, nunca nem quis ser famosa, estava aqui vivendo. É esse sentimento muito forte de injustiça, eu não fiz nada. Você sendo xingado na rua ou virtualmente. Agora, você trouxe um ponto que é muito interessante, que é a questão de xingar a imprensa, né? No caso especificamente da Globo, mas é interessante que em todo esse contexto de desinformação tem um elemento muito forte que é a descredibilização da imprensa. Porque muitas vezes, para fazer com que uma desinformação circule, eu preciso descredibilizar quem está fazendo a informação real chegar à sociedade. Novamente, na pandemia a gente via isso muito. Então a imprensa estava dizendo, e os cientistas, né, dizendo: a pandemia é grave, o coronavírus é grave, tem tantos mortos, a UTI está lotada, vacina, tem que tomar vacina, tem que ficar em casa, tal. As instituições estavam dizendo isso. E aí todo o contexto desinformacional estava dizendo que não, que era conspiração, que era mentira, tal. Então você precisa descredibilizar a imprensa para que a sua informação chegue na manipulação que você quer, no fim que você quer. E o jornalista acaba sendo muito alvo disso, né? Dessas tentativas de descredibilização. Isso está totalmente no ecossistema da desinformação, né? Faz parte.